Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, com grandes nomes, empreendedores, executivos, né, que estão construindo esse país. Hoje a gente está aqui com um time que está revolucionando, né, o mercado de atuação, o mercado alimentício. Né? A gente até fala um pouquinho, quando começa a falar um pouquinho, a gente lembra, né, vem aquela saliva na boca aqui, né? Principalmente pós-almoço, né? A gente lembra. Estamos aqui com um representante, o Arlan Roque, que inclusive eu descobri agora que ele tem um sobrenome, né? Arlan Roque Cacau, né? O sobrenome dele. Todo mundo que trabalha lá na Cacau Show tem esse sobrenome, né? Todo mundo da família Cacau. Todo mundo da família Cacau, você também, né? E já falando uma característica aqui, para quem não conhece, depois queria que você se apresentasse, mas é um dos responsáveis pela própria expansão, né? Processo de expansão da marca, enfim, essa consolidação muito forte no Brasil todo. Né? Depois a gente antecipa um pouco, mas quiçá do mundo, né? Mas falar um pouquinho também, que a gente estava brincando que lá não se mede em anos, né? Se mede em Páscoas, né? Então, quase já 20 anos de Páscoas dentro da Cacau Show. Mas muito obrigado, Arlan, pela sua presença. Lembrando que o Arlan também depois a gente vai deixar aí nas nossas redes sociais o link, né, para o seu livro também, falar um pouquinho que é o processo, um dos processos talvez de sucesso e expansão da Cacau Show, que é via franquias, né, que é uma das suas especialidades, né? Então, muito obrigado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, um pouco sobre você, que talvez acho que confunde um pouco com a própria história da empresa, né, desses últimos 18 anos, né? Claro, Marco. Primeiro, agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a Cacau Show, sobre empreendedorismo, enfim, espero que eu possa contribuir para quem está pensando em empreender, especialmente sobre franquias, não é? E quem quiser empreender pela Cacau Show, melhor ainda. Eu sou Arlan Roque, eu tô com o Marco disse aqui, eu estou há 18 Páscoas aí na Cacau Show, né? Hoje é uma empresa que já tem aproximadamente 3.400 lojas no Brasil inteiro, e eu vim em 2004, que foi quando a Cacau Show começou a crescer pelo processo de franquias. Eu entrei na Cacau Show na função de consultor de campo, que é aquela pessoa que visita as lojas para apoiar o franqueado. Uhum. E ao longo desse tempo eu passei por algumas áreas, treinamento, comercial, tive até uma passagem pela logística apoiando uma Páscoa, uma experiência interessantíssima. Naquela época você lembra quantas lojas tinham a Cacau Show? Quando eu entrei na Cacau Show eram menos de 50 lojas, eram 49 lojas. A gente encerrou o ano de 2004, que foi o ano que a gente começou a crescer através do sistema de franquias com 131 operações, porque a marca, a Cacau Show, ela nasceu em 1988. Uhum. No ano de 2000 surgiu a primeira loja, até então a Cacau Show vendia seus produtos em pontos de venda como padarias, floriculturas e através de catálogo, a venda direta. Uhum. A primeira loja nasceu no ano 2000, um distribuidor que não foi um projeto, uma loja planejada, foi uma coisa interessante porque a Páscoa ela é o momento mais importante para uma loja de chocolates, naturalmente, ela representa 30% do ano, né? A Páscoa representa para uma loja de chocolates. Uhum. Então o estoque é muito grande. O distribuidor não era um ponto de venda de varejo, não era uma loja. Ele guardava ali no quarto dele, na casa dele, porque o distribuidor vendia para os revendedores e outros pontos de venda. E naquela Páscoa ele precisou arrumar um espaço para pôr chocolate, que era um salão no térreo do prédio onde ele morava, no interior de São Paulo, em Piracicaba. Ali teve o estalo de fazer a loja, porque as pessoas começaram a olhar, procurar e montou a loja. E no ano seguinte, 2001, a primeira loja que aí teve projeto, foi planejada num shopping em Suzano. Então, de 2000 a 2004, a Cacau Show começou a convidar os distribuidores para serem lojistas. Uhum. E aí teve a validação do modelo. Então, quando a gente resolveu em 2003 planejar a franquia para em 2004, não é, lançar o modelo de expansão através de franquias, já havia uma validação desse modelo de loja em um mercado enorme, né? Tanto que faz a gente sair então do final de 2004 ou começo de 2004 com 50 lojas a alcançar hoje algo em torno aí de 3.400 lojas. É muita coisa, né? Quanto que hoje, assim, você tem na cabeça, quanto que hoje da Cacau Show, a receita ou venda, o volume passa pelas lojas, é vendido em lojas?
Tem uma parte online também, né? Mas o online, ele desenvolveu muito no ano passado, né? Do ano passado para cá, por motivos aí naturais, aí, necessários, né? Foi necessário. Agora, hoje o online ele não representa mais que 2% do volume de negócios, tá? O online, a venda direta. Então, a loja física, ela ainda é muito importante. Isso, mas quando eu digo online, é um negócio como um todo. Sim. No ponto de venda, tem uma característica interessante, que o nosso franqueado, e isso a gente vai falar, imagino daqui a pouco, o ano passado, Marco, nós abrimos 500 novas lojas. No ano retrasado, com toda a complexidade que foi o ano, nós abrimos mais de 100 lojas. E a gente chegou a fazer uma pesquisa no ano, no auge da pandemia. Então quer dizer que em 2020, no meio da nós pandemia, abrimos mais de 100 lojas físicas. Não, foi um negócio assim. E aí o que acontece? Natural que quando teve loja, né, nesse ano aí, né? Olha, eu acho que não muitos outros nesse volume. Fechando, né? Perfeito. E quando teve o estouro da pandemia, a gente continuou a ser procurado pelos interessados, novos franqueados. E a gente fez uma pesquisa com eles para entender. Falou, mas explica, a gente quer entender esse movimento. E o que pesou muito para esse cara falar assim, olha, eu quero ser um franqueado da Cacau Show? A força da marca, não é? Mas principalmente ele disse o seguinte, olha, eu como consumidor, eu estou sendo atendido pelo e-commerce, pela venda direta, e eu estou vendo que os franqueados estão tendo meios de comercialização. Então, essa coisa da multicanalidade contribuiu muito para que o negócio continuasse crescendo, sendo procurado. Né? Então, as formas de venda fora do balcão, fora da loja, elas são muito importantes para o negócio, e tem muita coisa aí para acontecer ainda, né? Muito bom. E só para recapitular aqui, características do segmento, né? Você falou que são 30%, né? É a Páscoa. Tem mais alguma outra data? Um clássico do varejo, Natal? Onde que se concentra? Tem uma coisa aí, se você... chocolate. Se você, assim... Isso o Alex, ele compra pra namorada dele, mas ele sempre compra na baixa temporada ali. Quando né? Dá uma promoção ali. Não. Aí, rapaz, olha, tem um negócio que eu aposto. Aqui aposto. Você sai aqui no teu escritório, você ligar para qualquer um e falar assim, olha, no Natal, panetone para presente, qual é? Vai vir Cacau Show. Então a coisa do Natal são outros 30% do nosso negócio. Né? Então tem essa característica, é um negócio sim que apresenta essa sazonalidade, você está vendo que Natal 30%, Páscoa 30%, quer dizer, eu tenho 60% do ano nessas duas datas. Agora, também tem um volume de vendas importante, Dia das Mães, Dia dos Namorados. 60% do que a gente vende na loja, no ano todo, é destinado a presente. Né? Então eu estou falando aqui que tem 60% do volume geral, Natal e Páscoa. E o ano todo, do que eu vendo a cada R$1 que se vende na loja o ano todo, 60 centavos é destinado a presente. Então, são algumas características do negócio. Né? Ter um produto com qualidade, um produto que a relação custo-benefício para o consumidor, relação custo-benefício percebida seja muito boa. Né? Quando ele fala, poxa, eu ganhei um presente Cacau Show. Algo possível para o consumidor, quer dizer, algo muito democrático que eu possa atender todos os consumidores que desejem comprar esse produto, né? E que no final das contas ele alimente toda essa cadeia. O que é alimentar toda essa cadeia? Também deixa resultado para o franqueado. Porque isso é uma outra coisa interessante quando a gente fala de franquia, né? Porque você imagina, às vezes a pessoa fala assim, poxa, franquia, o franqueador está milionário. Mas nesse processo eu tenho alguns elementos que precisam ter resultado. O franqueador, o franqueado, o consumidor, que nem sempre é o consumidor final, quando eu falo, por exemplo, para presente, né? Às vezes tem mais uma pessoa nessa cadeia que é quem recebe. Então, todo mundo aí ele tem que ter valor agregado. Né? Então, é importante a gente enxergar esse todo no sistema de franquias. Né? Muito bom. O Alex está perguntando aqui quais são as datas dos melhores preços, né, na Cacau Show, né? Melhores preços quando tem aquela promoção, né? Black Friday aí. Black... Comprar no Black Friday, estocar para dar pro Natal. Né? Olha, rapaz, a Black Friday a gente não tem muito hábito de fazer. A gente fez um ano com panetone, né? Mas a gente chegou à conclusão que não era legal, porque aí o pessoal realmente ia comprar todo o panetone. E depois a gente tinha o Natal para vir, então não faria muito sentido para nós. Agora, o que há alguns anos, o ano passado não teve, tá? Felizmente não teve, felizmente para o lojista, felizmente para a indústria, mas não felizmente para o consumidor, talvez, que é a Choco Friday. Né? O que é a Choco Friday? É a sexta e sábado de Páscoa, quando a gente sente
que está um pouquinho apertada a Páscoa. Ou seja, poxa, eu estou com mais estoque do que o previsto nesta quinta-feira. Aí então a gente lança a Choco Friday com alguns produtos, não é toda a loja, com alguns produtos com preço menor na sexta, para atrair mais o consumidor. E aí uma vez que ele entra na loja, aquilo lá faz escoar a linha. Ali. Perfeito. Né? A gente adotou isso, acho que já tem uns 10 anos, foi numa Páscoa um pouquinho mais apertada, que aí a gente teve a ideia de fazer a Choco Friday. Funcionou bem, né? E ela é boa, mas precisa ser administrada, porque senão se habitua o consumidor a ficar esperando, né? Tem esse risco, né? E o ano passado, por exemplo, foi uma Páscoa super bem sucedida, os consumidores foram procurar a Choco Friday e a gente não fez, porque ela é uma coisa que a gente deixa esse pacotinho programado, ó, se necessário a gente lança a mão disso, e felizmente ano passado não precisou, a gente teve uma Páscoa espetacular, viu? Muito bom. E ano passado não, esse ano. Esse ano de ainda 22, não viramos ano. De 22. Mas só para falar um pouquinho do plano, né, de expansão, que talvez seja a área extremamente importante, né, para a companhia que está sob sua responsabilidade. Primeiro, que a gente estava conversando, pensando assim, onde ainda tem muita demanda, onde tem espaço para crescer, o Brasil inteiro tem espaço para crescer, ou São Paulo ainda tem muito espaço, ou não, o próximo passo da Cacau Show é fortalecer o Nordeste, enfim, quais são as praças que vocês não têm ou ainda estão acelerando o crescimento, né? Até para quem está escutando a gente, de repente pensa, pô, na minha cidade aqui não tem, né? Ou tem pouca loja, ou poderia ter mais, né? Enfim. Você falou do Nordeste sem a gente combinar aqui, viu, rapaz? Eu tô falando isso porque justamente para 2023 a gente tem um olhar para o Nordeste um pouco mais cirúrgico, tá? Eu vou falar porque eu uso essa nomenclatura, chama um pouco mais cirúrgico, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente estuda o potencial de consumo de chocolate de cada município no Brasil, né? Então, porque muitas vezes as pessoas procuram a gente perguntando o seguinte, olha, a partir de quantos mil habitantes é possível ter uma loja Cacau Show? Tá. E há muitos anos que a gente deixou de ter o aspecto populacional somente como principal fator. Ele hoje talvez seja terciário, né, esse fator, porque a partir do momento que eu tenho em dinheiros o potencial de consumo de um determinado produto naquele município, aí eu consigo fazer um estudo muito mais aprofundado. Olha, se aqui tem X milhões de reais de consumo por ano e hoje eu não vendo nada, claro que eu tenho a possibilidade de estar ali a partir de um determinado patamar ou modelo de negócio, né? Ou não, eu estou presente, mas eu estou lá com 5%. Quando a minha média, hoje a nossa média, olha só que interessante, com 3.400 pontos de venda, a gente tem 12% de share do mercado de chocolate. Quer dizer, olha quanta coisa tem para a gente conquistar, né? Porque aí tem um mercado muito pulverizado, quando você fala em supermercados, em confeitarias e tal. Então, tem muita coisa para a gente conquistar, né? A gente tem hoje mapeado em todo o Brasil a possibilidade de ter 5.000 pontos de venda. Então, tem pelo menos 1.600 só no Brasil ainda para acontecer, ainda tem uns cabelo branco para ganhar abrindo loja, né, por aí, né, quando a gente está aí com 3.400. Esse ano, ainda até o final do ano, a gente está na nossa programação, acreditem no que eu vou falar aqui, de abrir mais ou menos 350 lojas ainda esse ano, porque são lojas que já foram aprovadas. Ainda esse ano, estão em processo. Só para deixar claro que a gente está em outubro, a gente tem 2 meses aí praticamente para abrir 300 lojas. Cara, tá uma loucura. Nesse momento mais concentrada na área de implantação, lá tá uma loucura aquilo. Né? Porque são lojas que já foram aprovadas. Né? Então, o que acontece é que a gente vai estudar em cada município. Então, tem sim a possibilidade de a gente abrir, né, pelo menos mais 1.600 pontos de venda. A gente estuda o município de acordo com o potencial de consumo de chocolate naquela praça e a gente vai entender o seguinte, que modelo de loja que eu aplico? É a loja container? É a nossa loja que a gente chama de modelo Smart, que é um investimento mais acessível, justamente para permitir o payback que a gente pauta em até 24 meses. É esse o nosso interesse, né, de oferecer para o franqueado um negócio com um payback estimado de até 24 meses. Não, vamos para a loja modelo Águia, que é uma loja que ela requer um investimento um pouquinho maior, mas é uma loja um pouco maior. Né? Então é através disso que a gente faz esse estudo, inclusive para entender se mesmo numa praça que eu já tenho loja, poxa, cabe mais uma operação? Né? Então, isso deixa a gente muito seguro nesse sentido. Né? A primeira loja eu falei em 2000 que a gente abriu, franquia 2004, já se vão aí 20 anos, mais de 20 anos fazendo loja.
Nos últimos 3 anos, particularmente, nós tivemos os menores índices de repasse da rede, quer dizer, franqueado querendo transferir a sua loja para outro franqueado. Isso é espetacular para o nosso negócio, né? E a gente tem também um índice de perenidade da rede muito, muito forte, muito saudável, né? Então isso faz o negócio ser muito sólido, né? Sim. Atualizando os números aqui para todos, né? A gente se fosse empresa de capital aberta, ela está crescendo uns 200% hoje, só que essa notícia já, Cacau 3. Atualizando os números aqui, pessoal, ao vivo, né? A gente está aqui gravando no começo de novembro, né? Para ser mais exato, de 2022. Nesses últimos 5 minutos acabaram de ser abertas mais 2 lojas da Cacau Show, né? Mais ou menos mas olha, não duvide. Mais uma métrica aí de lojas por minuto, né? Não duvide. Até o dia 30 de outubro, falando em métrica, a gente abriu 3 lojas este ano, 3 lojas por dia útil. 3 lojas por dia. E aí do final do ano isso, né, multiplica, porque o ano é mais estreito e tem uma concentração. A gente faz uma série de campanhas para diluir isso durante o ano, mas aí tem aquela coisa do fator, eu vou abrir a loja, né, perto do Natal, então a gente ainda tem uma concentração muito grande de franqueados que procuram a gente a partir de agosto, setembro, porque ele quer pegar o Natal e em seguida a Páscoa, né? Então promove essa concentração, a gente tenta diluir, porque é mais saudável para o negócio, a gente acredita nisso por uma série de fatores, né? Mas aí a demanda e a gente tem que atender e receber dentro do possível, mas também dentro de um planejamento realizado. Porque às vezes o pessoal ouve esses números, Marco e Alex, e fala assim, poxa, mas a Cacau Show é muito agressiva na expansão. É verdade, eu não posso dizer que não seria uma insanidade eu falar que não é agressivo, mas é um agressivo planejado e estruturado. O que eu quero dizer é o seguinte, o ano passado nós abrimos 500 novas operações, só ano passado. Arlan, a Cacau Show abriria 600 se tivesse demanda? Não abriríamos. Talvez 510, 520, mas por quê? Existe um planejamento para que isso aconteça. Sim. Estrutura de apoio, em compra de matéria-prima para produção e fornecimento para as lojas, né? Então a mesma coisa para esse ano. Né? Então, poxa, é agressivo? Sim, mas a gente planejou para que isso acontecesse, porque talvez um dos grandes pecados no sistema de franquias é você abrir uma operação franqueada e deixar o seu franqueado na mão. E então a gente não pode brincar com isso, né? Tem muita responsabilidade envolvida nesse processo. Sim. Uma pergunta, existe uma loja que é melhor que a outra, no sentido assim... Que acho que a gente sempre pergunta assim, uma loja de shopping é melhor do que uma de rua é melhor do que um container, enfim. Quais são os modelos, né? Como é que você funciona isso? Por exemplo, você abriu num shopping, até que ponto, que velocidade que você tem para saber que maturou essa loja, vamos esperar mais um pouquinho para trocar de lugar, trocar de ponto, realmente de repente naquele shopping não faz sentido, já tem, sei lá, uma hamburgueria na frente que está concorrendo, enfim. Mas qual que é o modelo que é mais usual, que acontece mais, enfim, que é mais disputado, demandado principalmente pelo franqueado? Existe uma coisa também aí, entra um pouquinho no perfil do franqueado, né? Porque quando eu abro uma loja de shopping normalmente enche um pouquinho mais os olhos das pessoas, né? Pela, poxa, o shopping é bonito, tal. Funciona domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Tá no shopping para... Né? Você tem o franqueador com uma série de demandas junto ao franqueado por conta de gestão, padronização da loja. E no shopping você tem o shopping que fala, pô, você não pode arrumar a vitrine durante o dia. Então você tem... Agora, claro, você tem uma exposição ininterrupta da sua loja. Você tem segurança no shopping. Né? E em contrapartida, isso tem um custo de ocupação mais alto. Né? Então, tem uma coisa aí da pessoa falar, poxa, eu já tive franqueado que falou, não, eu não quero shopping. Eu sou muito mais feliz tendo um negócio na rua. Porque eu conheço a vizinhança, eu tenho muito mais liberdade de atuação mesmo no sistema de franquias. 6 horas da sexta-feira, só volta na segunda. Exato. Né? Ou então mesmo quando eu quero ficar com a loja aberta até mais tarde, né, eu posso ficar, só mais da tarde do que o shopping fica até as 10 da noite. Na Páscoa já teve loja que foi aberta até 11 horas da noite de rua. Claro, que depende de onde... E o shopping tem que fechar. E o shopping tem que fechar. Agora, em contrapartida, a questão da rua tem esse outro aspecto. Você tem mais liberdade, você conhece teu cliente, ele é muito mais próximo. E tem gente que não se sente confortável, se sente inseguro. A gente tem aproximadamente 25% das lojas Cacau Show são em shoppings. Né? Então, a grande maioria, elas estão em rua. Né? E a gente tem em relação à localização e modelo, a gente lançou ano passado a loja Container,
que hoje são mais de 600 operações, isso está muito interessante. Mas está muito interessante, por quê? Por isso que está faltando container aí, né? Foi um produto... Não, mas é um container diferente. Porque foi um modelo que a gente lançou por o seguinte, nesse estudo de mercado de chocolate, a gente tinha uma série de cidades que a gente falava assim, poxa, aqui tem demanda, aqui eu tenho gente que quer comprar, eu tenho mercado, mas a loja nossa, que é a loja Smart, é o investimento a partir de R$160 mil, neste local, o payback vai ser de 36, 48, 50 meses. E não, a gente ia sair do nosso objetivo de ser até 24 meses. Uhum. Então a gente buscou um modelo que eu conseguisse preservar o payback de até 24 meses, que é a loja container, porque o investimento nela é a partir de R$80 mil. Então, com R$80 mil o franqueado tem uma loja. Né? Em cidades que aquilo acaba sendo uma atração da cidade. Sim. Em uma série de cidades é uma coisa interessante que a prefeitura cede sem ônus o espaço para que a pessoa monte, né? Porque também tem desenvolvimento ali de comércio, tal, esse tipo de coisa. Né? Então tem essa modalidade de loja container também que permite ao franqueado a partir de R$80 mil ter uma loja. Então a gente conseguiu alcançar uma série de empreendedores que queriam ser franqueados do Cacau Show, a gente não tinha esse modelo para oferecer para ele. Né? Então tem essa característica do negócio. Agora, em todos os modelos a gente busca que o payback ele não ultrapasse 24 meses. Loja container a gente teve caso aí de 7 meses e ele ser um modelo que pagou investimento. A gente fez o investimento nesse modelo porque quando eu digo container, é pelo formato, mas ele é uma loja modular, porque precisa ter um revestimento especial por conta da climatização, conservação do produto. E a Cacau Show investiu no ativo, que é a compra desse módulo, né, dos aparelhos de ar-condicionado dessa loja e dos móveis. Então é um ativo da Cacau Show, por isso que ele ficou tão acessível. Né? Então, quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, existe aí uma confiança tão grande no negócio, a ponto de falar assim, não, eu invisto nesse ativo, faço uma locação subsidiada para o franqueado, porque eu tenho não somente a crença, mas dados e informações que me levam à clareza de que esse modelo dá certo. Né? Eu inventei um conceito aqui agora, não sei se é muita besteira, mas seria o conceito de loja âncora para o município, né? Porque pode ser como se fosse uma loja que, como você falou, vira atração da cidade, né, irmão? Em algumas localidades, e aí você começou a pergunta falando de Nordeste, isso me trouxe a lembrança de novo. Em algumas localidades, cidades menores, eu tive a oportunidade de visitar há algum tempo uma série de localidades no sertão nordestino, a nossa loja é uma loja desejada para as pessoas trabalharem. Sim. Seja porque a loja tem que ter ar-condicionado 24 horas por dia, então ele está sempre fresquinho. Esse é um aspecto. Seja porque o salário é em chocolate, né? Seja porque, olha, rapaz, CLT, de repente, até quem sabe não tem uma comissão, um prêmio em chocolate. O salário tem que pagar direitinho. Mas você trouxe um outro aspecto aí, quando você falou, seja porque o salário, você me traz uma outra lembrança em relação ao negócio franquia, falando não só da Cacau Show agora. O franqueador tem que zelar, qualquer que seja a rede, para que o seu franqueado ele trabalhe absolutamente de acordo com a legislação. Então o negócio franquia ele tem essa outra característica que dentro do empreendedorismo, que deveria ser natural, claro, né, que as pessoas trabalhassem de acordo com a legislação. Mas o negócio franquia, o franqueador ele não quer colocar em risco isso, então ele faz que o franqueado registre seu funcionário. Acaba sendo interessante para aquelas cidades, principalmente cidades menores, ter esse ponto de trabalho, de emprego ali, né? Agora, então, falando no Nordeste, por que eu falei cirurgicamente no começo? Né? Como a gente tem essa coisa aí de potencial em cada município, o nosso crescimento proporcional ano a ano, ele ainda tem sido maior no Sudeste, por uma série de fatores. Agora, do ano passado para cá, com o lançamento da loja Container, a gente percebeu a possibilidade de ocupar cada vez mais cidades que no passado a gente não tinha um modelo de negócio para estar presente. Poxa, mas vende chocolate numa cidade quente do Nordeste? Isso que eu ia imaginar, já perguntar se tem picolé. Cara, Catanduva no interior de São Paulo é muito mais quente do que uma série de cidades no Nordeste e vende. Quando a gente fez a primeira... Teresina deve ser um dos lugares mais quentes do Brasil, rapaz. Não sei como passaram o rolo lá, cara. É uma das lojas que mais vendem, nossa, tá em Teresina. E é contínuo, então, né? Constante. Né? Constante. Então, a gente chegou à conclusão que o café e chocolate não é uma questão de temperatura, não. Claro, se a pessoa compra para levar para casa, no ônibus, na rua, ela tem que ter algum cuidado e tal. Mas o consumo, ele existe. E qual que é o brasileiro que consome mais chocolate? Mas por uma métrica, vamos pegar a métrica aqui, inversa.
que você teve um payback mais rápido na implantação de uma... É que não necessariamente, como você falou, pode ser uma cidade que é uma novidade, né? E a loja se paga muito rápido, né? Mas no sentido assim, quem que acaba consumindo muito mais chocolate? Em volume, tá? A gente tem ainda o Sul, a região Sul, ela tem um consumo médio de chocolate que ela é maior do que toda a média do brasileiro. O brasileiro consome em torno de 2,5 kg de chocolate por ano. Para a gente ter uma ideia do que isso quer dizer, na Europa, a média é de 10 a 12. Por dia, esse número. Né? Parece, tem gente que parece que é por dia. Né? Na Europa, a média é de 10 a 12 por ano. Né? Então, no Sul, na região Sul, talvez por questões culturais, econômicas, tem um consumo maior. Agora, em relação a payback mais rápido, a gente já teve payback de loja que aconteceu em 6 meses. Por exemplo, quem está abrindo uma loja agora, em outubro, no caso do negócio Cacau Show, ele tem alguma possibilidade de abril do ano que vem ele ter tido payback, porque ele pega o Natal e uma Páscoa. Sim. Mas aí depende também do custo de ocupação, depende da implantação, ter sido uma implantação acompanhada pelo franqueado, porque às vezes o franqueado vai lá, ele contrata uma empresa para fazer a obra, a implantação e volta daqui 30 dias. Poxa, ali teve perda de dinheiro, né? Diferente de você acompanhar, entendeu? Sim. Muito bom. É uma... Muita curiosidade, né? Que a gente fica com água na boca, né? De fazer esse bate-papo, essa entrevista aqui. E falando também em termos de, como você falou, de crescimento, né? De consumo, até por conta, acho que da própria Cacau Show, como você falou assim, o americano, o europeu consome 4, 5, 6 vezes mais que o brasileiro. Mas você vê também esse espaço para a gente aumentar a quantidade de consumo, e não necessariamente um consumo bom ou ruim, porque a gente tem hoje também conscientização, a gente tem outros produtos, um maior percentual de cacau, enfim, tem... é isso que eu ia perguntar também. Totalmente diferente. Mas primeira pergunta, assim, você vê essa mudança no perfil do comprador? A gente está aumentando o consumo de chocolate per capita? A gente está, viu, Marco? A gente está porque, olha só, numa primeira análise, né, a gente pega o próprio caso Cacau Show, que abriu o ano de 2004, vamos pegar 2004 como referência com 50 lojas, a gente está aí com 3.400 operações, mais aproximadamente 350 que vão acrescer essa até o final do ano, e potencial para chegar até 5 mil só de pontos de venda dedicado. Né? Esse é um aspecto. Só que ao longo desse tempo, o que acontece? Outras redes de lojas de chocolate surgiram e cresceram também. Né? Seja uma rede outra rede que inspirou muito a gente no começo, continuou crescendo, outras marcas surgiram, o varejo de chocolate no supermercado continuou crescendo, aliás, agora felizmente também com embalagens mais bonitas, o pessoal entendeu que estava começando a perder venda pelo aspecto estético da coisa, né? E a gente percebe também na Páscoa o volume de venda de produto mesmo, de quilo de chocolate. Então, e quando a gente analisa também justamente esse número 2, acho pouco provável, né, que se chegue ao patamar do consumo europeu, por aspectos culturais e uma série de outras coisas. Mas quando eu olho 2,5 para 10, 12, eu falo, poxa, eu tenho um espaço para acontecer. E é muito apropriado o que vocês colocaram. O desenvolvimento desse produto também tem que se preocupar com o futuro no sentido de saudabilidade. Então, hoje a gente já tem a linha vegana, a gente tem o chocolate nosso para celíaco. O nosso chocolate ao leite, o La Creme, vocês não experimentaram ainda, vão experimentar daqui a pouco. Eu experimentei só uns 12, mas eu preciso experimentar mais ainda, porque não cheguei numa conclusão ainda. Tem uma característica muito interessante, porque ele tem a quantidade de açúcar que ele tem é muito menor do que na composição dele, do que a quantidade de açúcar que o equivalente desse produto no mercado. Ele tem muito mais leite. Inclusive, esse La Creme, quando ele foi lançado, o primeiro nome dele era a linha Mais Leite. E isso fez um sucesso danado, por conta mesmo de ter menos açúcar, ele ser um chocolate mais saudável. Depois a gente evoluiu, porque era um produto, o tablete mais leite. A gente, claro, fez tanto sucesso que a gente criou uma submarca La Creme. Então tem uma série de produtos da linha La Creme. Ele tem muito mais leite do que o chocolate no mercado. E aí a gente tem a linha de chocolate intenso, que a gente tem o 70%, tem o 85%, né? Justamente indo também ao encontro dessa questão de saudabilidade. Temos no Espírito Santo, eu comentei contigo há pouco ali da planta industrial do Espírito Santo e não comentei das fazendas. Nós temos as fazendas da Cacau Show
no Espírito Santo, que neste momento, falar, pô, todo o cacau que a Cacau Show utiliza é produção própria, não. Ainda é algo, é um percentual muito pequeno, ele não atende a nossa demanda. Mas a gente já tem a primeira produção de cacau dessa fazenda, porque o cacau ele demora alguns anos para produzir a primeira safra, e ela está lá justamente para que a gente possa ter o domínio desde o plantio até o produto final. Então a gente tem uma linha chamada Dedo de Deus, que é essa linha de produtos, se vocês viram essa linha na loja, ela é produzida com cacau nosso, lá na fazenda. Né? Então isso permite a gente ter um domínio completo e a gente vem cada vez mais entendendo e se aprofundando sobre o estudo do cacau. Dando um pouquinho, fazendo um spoiler aqui, muito em breve, possivelmente ainda esse ano, vai estar no ar aí, não posso adiantar qual vai ser o streaming que vai passar, mas vai ter um documentário sobre o cacau, que o fundador Alexandre o Ale Costa fez, viajou vários países, viajou o mundo inteiro estudando e trazendo muita informação legal sobre o cacau. Então tem um outro universo nessa história, eu vou dizer aqui que vai muito além do açúcar, né? Que são as propriedades do cacau. Então isso é muito interessante. Muito bom. Falando da loja, curiosidade de consumidor, né? Qual que é o produto mais vendido? Né? Qual que é não produto especificamente, mas como você fala assim, ao leite, ou vem aumentando a participação desses produtos mais uma maior concentração? O chocolate ao leite ele ainda é mais vendido. O paladar do brasileiro ele gosta muito do chocolate ao leite. E algo que não como muda, produto, né? Assim... a trufa. A trufa ainda é campeã de vendas, né? É isso aí. E aí voltando pro olhar do franqueado, né? O lojista. O ticket médio ele fica muito baseado rodando ali. É lógico que você pega a Páscoa, o ticket médio provavelmente ele explode, né? Mas ali no dia a dia ele fica muito ali baseado na trufa, num café, enfim, no dia a dia. E o presente ajuda a puxar. O presente ajuda a puxar, porque tem as datas propícias para presente, mães, namorados, pais, né? E a gente promove campanhas. E aí tem aquela coisa do aniversário, do amigo oculto. E a gente promove campanhas. Então... na Cacau Show a gente tem a campanha do Dia do Amigo, a gente tem o festival de tablets, a gente tem, na rede de loja de chocolate, a gente faz o festival de verão. E a gente tem naquela ocasião, a gente tem lançamento de produtos, às vezes, com sabores cítricos. E aí ajuda a gente a promover o festival de verão. Tudo isso para fomentar a venda na loja, né? Para apoiar o franqueado aí no aumento de vendas. Muito bom. E falando de franqueado, a questão do tamanho da loja, né? Por exemplo, eu ligo para você, Alan, tô com dúvida aqui se eu abro uma loja de 40 metros ou de 150 metros. É proporcional essa quantidade de venda, payback, retorno, enfim, risco, né? Como é que é essa decisão em termos de investimento? Por exemplo, eu peguei lá um dinheiro, eu tenho 100 mil a 150 mil reais. Né? Como decidir, né? Vou ligar para você para como é que me ajuda aqui a decidir quanto que eu invisto, que tipo de loja que eu abro, qual que é o tamanho da loja. Então, nossa primeira análise, nossa primeira leitura vai estar no potencial de mercado, no mercado existente, naquela praça que você quer fazer, naquela cidade que você quer fazer. Nossas lojas, na grande maioria, elas têm em torno, em área de venda, entre 35 e 40 metros quadrados, porque principalmente em shopping, o metro quadrado ele tem uma relevância muito grande no custo total de ocupação, né? Porque é aluguel por metro quadrado. Sim. Numa loja de rua, às vezes a gente faz uma loja um pouco maior, 50 metros quadrados. Tal. E aí tem um aspecto, uma lembrança que você me trouxe aqui, Marco. Nós temos, a primeira loja foi em 2018, hoje a gente já tem 50 lojas nesse modelo, que são as Mega e Super Stores. Sim. Que são lojas a partir de 200 metros quadrados, já chega a ter uma loja... Perfeito. Né? Dessas 50, tem uma em operação que é a primeira franqueada desse modelo e tem uma segunda que está em implantação. Porque quando a gente começou a fazer esse modelo... O do Morumbi não é? Ou é? A do Morumbi é? Foi a primeira em circuito comercial, foi a do Morumbi Shopping. Né? Porque em circuito comercial tem uma anexa fábrica ali na Castelo Branco, aliás, pessoal que estiver vendo, quiser visitar, quilômetro 35 da Castelo. Domingo a domingo tá aberto lá, vale a visita, viu? Você passa lá e você começa a babar sozinho no carro, assim, depois você entende. Vale visitar. E aí depois a gente fez a do Morumbi Shopping, e aí a gente começou a fazer, por que própria? Pelo investimento, ele era um investimento de uma monta maior. E aí, rapaz, a gente tem um franqueado aqui de Osasco, tá com a gente há muitos anos, ele já tem mais de 10 lojas, e ele quis aumentar a loja. Ele tinha uma loja no shopping de 30 metros quadrados, ele falou, cara, tem um espaço aqui de 180 metros quadrados, eu quero fazer um superstore.
A gente chamou eles, colocou no papel, fez conta, falou, olha, o investimento é tanto, o potencial de faturamento é tanto. Ele tinha capacidade de investimento. Era um operador que está com a gente há mais de 10 anos, a gente conhece, tem confiança no trabalho dele. Né? Falou, olha, vem junto. Putz, chega lá na frente eu me apertar, acontecer alguma coisa. Beleza, a gente não vai fechar essa loja, ou a gente vai virar teu sócio, ou a gente compra a loja, porque o modelo ali funciona bem. Ele abriu essa loja em fevereiro deste ano, toda hora que não falava ano passado, não virou ano. Em fevereiro desse ano, fez Páscoa. Assim, a loja está sendo um sucesso, ele mais quadruplicou a venda, e aí a gente tem uma segunda operação em implantação, se for agora de calor, aonde? Em Cuiabá. Entendeu? De modelo Superstore. Claro que é um modelo... enquanto a gente tem 3.400 operações no total, nós não vamos ter 3.400 Superstore, Megastore, pelo tamanho do negócio. Né? Mas ela ampliou muito o potencial de venda, a força de marca, a gente entender a força de marca que a gente tem e principalmente a relevância da marca para o consumidor. Né? Porque o consumidor já é acostumado a ver a loja de 35, 40 metros, 45 metros. Quando ele vê aquela loja que ela se torna, leva muita experiência de consumo para o consumidor, né? A marca ela fica muito mais querida. Né? Então a gente tem aí. E aí, rapaz, se você for na praia, você for em Balneário Camboriú, se estiver lá na praia com a tua família, vai passar alguém com um carrinho de gelato, Cacau Show, te oferecendo um gelato Cacau Show, porque a gente tem a linha de gelados e o nosso franqueado tem a possibilidade, então, de através dos chamados carrinheiros. Então a gente tem Ilhabela, tem São Sebastião, tem Balneário Camboriú, tem no Nordeste, em vários lugares. Então, quer dizer, a gente, rapaz, quer estar onde o consumidor está, né? A coisa da venda direta. Então, hoje a gente tem mais 50 mil revendedoras, venda por catálogos, elas são vinculadas à loja, que trabalham. Então, nesse momento, quando a gente está aqui, tem uma revendedora batendo na porta de alguém oferecendo chocolate, na escola para as colegas, no hospital para as enfermeiras. Então, tem muita possibilidade de venda aí para o nosso parceiro franqueado. E essa era uma das minhas preocupações como um franqueado, né? Olhando no olhar do franqueado, que é a preocupação do produto, né? Provavelmente você recebe essa pergunta, né? De possibilidade de correr o risco, é que brasileiro, acho que no mundo inteiro, né? Mas brasileiro adora chocolate, né? Calor, frio, enfim, não importa o modelo. Mas eu vou fazer um exemplo aqui bem ridículo. Você fala assim, nossa, Marco, mas que exemplo ruim, né? Mas aqui em São Paulo, principalmente, no Brasil inteiro, eu lembro daquela moda da paleteria mexicana, né? Você, eu quero ser um franqueado. Beleza, sempre uma moda e era um produto só. Depois essa moda passou, se enjoou, depois quase zerou. Hoje em São Paulo é difícil achar uma loja, tem que se esforçar muito para achar uma loja. Então o franqueado... E vocês também, provavelmente, por exemplo, como você entra no gelato, entra em outros produtos, estão sempre procurando também diversificar esse portfólio para realmente não só expandir a receita, mas também para diminuir o risco do negócio. Perfeito. Né? Então, como é que funciona isso, né? Para o franqueado, para a empresa, para a loja? Nossa, né? A gente tem no nosso portfólio mais de 200 SKUs. Né? Então, entre a variedade de produtos e sabores, então isso permite para o consumidor não ficar não ter a percepção monoproduto. Né? Sim. E tem o ano inteiro lançamento de produtos. Né? Então, sabores inusitados, sabores diferentes. Todo Natal, toda Páscoa tem um sabor novo de panetone, um sabor novo de ovo de Páscoa. Né? Então, essa renovação do mix ela é muito importante. Seja a renovação do mix, e aí você me trouxe outra lembrança aqui, que de tempos em tempos, até mesmo uma renovação do visual da loja. Claro, não é todo ano vou derrubar a loja e fazer uma nova. Não dá para ser assim. Mas de tempos em tempos também uma repaginação da loja, porque isso mantém o consumidor vivo, né? É o programa de fidelidade do consumidor. Então a gente tem já um programa de fidelidade ativo, que é o Cacau Lover, né, que tem sido bem legal a experiência que a gente tem tido aí nesse sentido. Então, todo esse trabalho, porque 90% das nossas lojas são operações franqueadas. Né? Então, a gente tem realmente todo esse trabalho em prol do franqueado. Tá? Não é conversa de gerente de expansão para vender franquia, porque não estamos aqui para isso. Estamos para trocar essa ideia, bater esse papo sobre franquia, sobre a Cacau Show. Né? Porque é tão simples quanto isso. Se eu tenho um negócio, eu sou franqueador, se o meu franqueado não é bem sucedido, eu não consigo enxergar futuro nesse negócio, eu não consigo ofertar essa franquia para outras pessoas que não fazem, porque esse próprio franqueado ele não vai ter como, né, recomendar essa franquia. Né? Então isso faz aí a gente tá com 35 anos de estrada aí, sempre, claro, com muita coisa para aprender. Né? A gente teve um franqueado, ele foi diretor da Garoto Chocolates aí durante mais de 20 anos. Se aposentou e foi ser franqueado nosso.
E era um amor de pessoa. E ele falava, quando ele foi ser franqueado da Cacau Show, ele tinha mais Páscoas do que a Cacau Show. E ele falava uma coisa, que ele falava o seguinte, olha, uma Páscoa nunca é igual a outra. Eu nunca me esqueço disso. Sim, sim. E isso é mais pura verdade. No varejo, acho que talvez todo segmento, todo ano a gente tem uma coisa para aprender. Né? Então a gente, claro, tem muita experiência para oferecer, mas a gente tem a clareza de que, poxa, a gente tem que estar atento aos sinais do mercado, ao comportamento franqueado, do consumidor, porque não, é um processo que não tem fim, né? Sim. Perfeito. Pô, muito bom. Vamos só perguntar, fazer as últimas perguntas, Erlan. Passa rápido o tempo aqui, então, né? o papo passa rápido. Mas a pergunta aqui, até para a gente deixar um pouco na zona de desconforto também, né? Esse é o nosso trabalho, né? Mas, por exemplo, aqui é super aberto, de novo, aqui não é nenhuma propaganda. Mas, por exemplo, a gente tem outras marcas, né? Concorrentes, é normal nesse mercado. Mas o que atrai, né? Como você falou, os números, tem uma fila gigante, milhares de pessoas querendo abrir uma loja, ser um franqueado da companhia. O que vocês levam de diferencial no sentido para realmente trazer sustentabilidade para o franqueado, né? Seja financiamento, marketing, marca, enfim. Por que o franqueado vai buscar tanto a expansão ou a certeza de realmente de uma franquia de sucesso, né? Ele coloca ali o dinheiro, o recurso dele de anos ali, exato, né? Naquela marca. Olha, a gente acredita, Marco, a nossa crença está primeiro numa marca forte perante ao consumidor. Né? Então ele vê aquela marca, vê o carinho do consumidor por aquela marca. Segundo, e a gente faz um esforço enorme para isso, para transmitir um pouco do que é a nossa cultura do dia a dia para esse franqueado, para ele entender realmente que as pessoas que estão ali na Cacau Show, elas estão pelo negócio, pela realização do projeto dele. Né? Isso especialmente por eu atuar na área de expansão, eu faço um esforço muito grande para levar isso para o meu time, no sentido de falar, olha, não estamos vendendo um negócio, a gente está realizando um sonho de vida, a gente está realizando um projeto. A gente precisa ter muita responsabilidade nisso, né? E a gente é meio intangível, meio difícil tangibilizar isso, mas é uma coisa de ter sentimento de dono no negócio. Sim. Por exemplo, na pandemia, a gente... E claro, que foi necessário, não podia ser diferente. Mas o esforço que a gente fez, a pandemia aconteceu faltando 15 dias para a Páscoa. A gente, naquele ano, na Páscoa daquele ano, a gente terminou com um giro de 94% dos produtos. Quando o normal, a meta é em torno de 96%. Né? Então, entende? A gente praticamente... foi uma Páscoa difícil pra caramba. O resultado líquido não foi o mesmo, porque teve custo de estrutura, teve promoção. Mas isso fez com que, nesses últimos 3 anos, nós tenhamos os menores índices de repasse de loja que a gente teve toda a nossa história. Quer dizer, o franqueado confia no negócio. Né? Então, tem uma coisa de a gente estruturar um negócio com investimento relativamente baixo no mercado. Então, quando eu tenho um negócio para oferecer para o empreendedor a partir de R$80 mil no modelo, R$160 mil no outro modelo, R$250 mil no outro modelo, né, isso gera para ele muita oportunidade. Durante muito tempo, até a loja 1000 mais ou menos, depois a gente acabou achando desnecessário ter isso no contrato, a gente tirou, mas até a loja 1000 a gente tinha no nosso contrato uma cláusula que diz o seguinte, olha, se entre o primeiro dia do 10º mês de operação do seu negócio e o último dia do 11º mês, quer dizer, mês 10 e 12, você não quiser a franquia por qualquer motivo, não precisa ter motivo, não quero mais, a gente recompra a sua loja. Tivemos 0 franqueado nesse período, falando assim, eu quero devolver a loja. Né? Então, eu acho que o que gera essa confiança, essa busca, se a gente colocar num pacotinho, tá nisso, força de marca, pessoas trabalhando realmente para que o negócio aconteça. Porque não é uma venda de curto prazo que você não vê mais a pessoa. Você vai estar com esse cara todo dia, esse empreendedor, esse franqueado. Sim. Né? Dinheiro da família ali que ele juntou. Então tem muita responsabilidade envolvida. E nesses últimos 2 anos, principalmente, para a gente crescer, e crescer na grande maioria com o franqueado, a gente teve muito subsídio para o franqueado no sentido de uma taxa de adesão diferenciada para quem já era da rede. Falou, você que já é parceiro, você quer fazer mais uma loja, tem uma taxa de adesão diferente. Legal. Você tem um prazo de pagamento do pedido inicial diferente. Mas
E, de novo, aí não tem certo nem errado nisso. É uma decisão de negócio nossa. A gente falou, mas você tem que ter o capital integral para fazer a loja. Pô, mas você está me dando um desconto e quer que eu tenha capital integral? Sim, porque não é. A gente não quer que você compre o venda o almoço para comprar a janta, quer que você seja seguro nisso, né? Então, isso fez com que no ano passado, esse ano, a gente tivesse mais 60% das lojas abertas sendo feitas com quem é franqueado da rede. Sem que ele tivesse exclusividade. Mas isso é fácil, porque ele tem exclusividade. Não, ele não tem exclusividade, foi porque ele quis fazer, né? Então isso demonstra aí, eu acho que bastante confiança no negócio, né? Muito bom. O pessoal, Alex, tem mais alguma pergunta? Não, a minha pergunta é a seguinte... O Alex, ele, na verdade, quer fazer uma pergunta que eu vou fazer por ele. Depois eu vou deixar ele fazer a pergunta dele. Ele tá louco para perguntar se é verdade que no dia da... Tá na hora de comer chocolate ou não? Isso é sempre, né? Até de madrugada, quando a gente tá dormindo. Não, o pessoal às vezes pergunta, pô, você não enjoa? Eu falo, cara, eu não enjoo. Eu como todo dia. Não, 200 SKUs, né? 200 assim... SKUs dá quase um a cada dia, você vai trocando. Mas a pergunta é verdade que no dia da secretária vende mais do que no dia dos pais ou não? No dia da secretária vende mais do que no dia dos pais. Era só essa pergunta. Aí eu já vou falar. Aí eu já ia... Era só essa pergunta. Não liguem. Aí eu vou fazer uma provocação aqui, mas não ligue diretamente a esse assunto. Não sei exatamente por que veio a pergunta, mas é fato. Mas nós sabemos aí que tem uma matéria que disseram que 50% dos homens guardam dinheiro para gastar com amante. E a gente sabe que 60% da Cacau Show é com presente. Cara, e o dia da secretária vende... o dia da secretária vende mais de... Opa, tem alguma coisa aqui que é interessante quando as meninas das lojas eles falam, nossa, mas poxa, o cara ele gosta tanto da esposa, ele comprou 2 presentes, né, pra esposa e tal, e às vezes o cara chega lá e ele fala, não, esse aqui é que eu quero dar pra uma amiga. Enfim, todo mundo fica feliz com chocolate. Tá válido. Felicidade, chocolate junta todo mundo, né? Muito bom. Olha, mas uma pergunta é a seguinte, acho que você comentou um pouco mais, mas eu lembro quando eu era criança, né? O Marco, enfim, acho que deve saber mais que isso, né, Marco? Mas a gente sabe que antes só tinha, que nem você falou, tem vários tipos de chocolate. Mas eu não quero saber assim, a gente já sabe o que está acontecendo agora, né? Antes era chocolate branco e chocolate ao leite, né? Hoje a gente sabe que tem diversos. A gente sabe que vai ter esse documentário, nessa série do Alê. Mas o que a gente pode esperar de novas tendências de chocolate, né? Porque, assim, antes a gente esperava, talvez, sei lá, com morango, com coco, né? Já tem. Mas o que pode vir além do que já tem? Como você falou, 200 SKUs tem muita coisa. Dá para ter o dobro do que isso? Enfim, o que a gente pode esperar do futuro do chocolate, né? Olha, tem coisa para vir sem dúvida. Por exemplo, vamos pegar assim, lá atrás. Inclusive teve a novela, depois ele passou. Talvez há muitos anos falasse, pô, mas chocolate com pimenta? Como é que é isso? Quando você vai para a Europa, tem muita loja de chocolate na Europa. Você vê desde chocolate com uma série de especiarias, você vê chocolate com cannabis, entendeu? Você vê o desenvolvimento que acabou que no Brasil não pegou muito. Há uns 3 anos teve a coisa do chocolate rubi, né? Que era uma espécie de cacau diferente e tal. Isso aí não foi muito mais. A variedade de recheios, de granulados que você pode colocar ali, eu acho que ela beira o infinito, entendeu? Porque tem... Pô, já teve uma coisa... Eu já experimentei chocolate com azeite, né? É um negócio interessantíssimo, porque você sente um pouco daquilo. Chocolate com canela, chocolate com guaraná, né? E aí quando você vai para o universo, por exemplo, só de frutas, eu acho que é pouco provável ter alguma fruta que não seja possível, de acordo com a forma, a quantidade, de você combinar com chocolate, né? Chocolate, a gente tem um produto chamado sommelier, que é uma linha, são bombons feitos, inclusive daí ensina direitinho e tal, para harmonização com vinho. Né? Então, essa é uma resposta que essa eu vou ficar devendo para vocês, no sentido assim de, poxa, o que ainda pode vir, porque tem muita coisa, né? Talvez seja infinito, entendeu? Que legal. Né? Pô, chocolate com capim, com erva cidreira. Pô, tem muita coisa. Saímos daqui especialistas de chocolate, hein, Saraiva? Muito bom. E aí, inclusive, ele falou que as portas estão abertas lá para fazer uma visita. Em breve a gente vai organizar uma visita lá. A gente vai lá. São convidados, de verdade, não é convite de protocolo não, vai ser um prazer receber vocês lá. Sim, com certeza. Muito bom. Muito bom. Estivemos aqui com o Arlan Roque, obrigado pela presença, uma aula aqui responsável pela expansão na Cacau Show, e também ficou devendo o nosso livro aqui, né, o
o livro sobre franquias, tudo o que você precisa saber, né? Sobre franquias. Então, depois a gente publica no Telegram, no Instagram, o livro, né? O link do livro. Legal. Muito obrigado, muito gentil. Vamos acompanhar, né? E atualizando aqui, nesses últimos 50 minutos, foram mais 14 lojas abertas. O pessoal mais ou menos, viu? Mas, Marco, eu que agradeço você, o Alex, pelo convite. Poxa, é sempre um prazer trazer para a turma, seja sobre o negócio Cacau Show, que é um orgulho nosso, né, de quem está lá, essa empresa, esse sistema de negócio que fomenta tanto o empreendedorismo, mas também falar sobre franchising, levar esses aspectos do franchising, que é um modelo de negócio que leva tanto desenvolvimento, tanta prosperidade para quem resolve empreender, seja como franqueador, como franqueado nesse modelo de negócio. Então eu só tenho a agradecer a vocês aí pelo convite. Deixa eu só perguntar o seguinte, quem quiser, por exemplo, entrar nessa fila aí gigante de franqueados, procura você no LinkedIn, tem um site da própria Cacau Show. Como é que o franqueado... Pode ir no nosso site, clicar no Seja um Franqueado, tem 3 informações muito simples, que aí a gente vai entrar em contato. Poxa, Arão, mas eu achei você no LinkedIn. Coloca lá seu nome, telefone ou nome e e-mail, que aí eu peço para nosso time entrar em contato também. Tá bom. É super fácil, e a partir daí a gente convida você para assistir uma reunião de apresentação do nosso modelo de negócio para entender se é o que você está procurando, porque tem essa coisa, não é? Sim. E aí a gente vai conversar. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Alex, pela interação. Agora é a melhor parte. Agora, né, vamos experimentar talvez 198 tipos diferentes de produtos aqui da Cacau Show, né? Muito obrigado, Arlan. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso SaraCast de hoje aqui, falando um pouquinho sobre toda essa velocidade de expansão da Cacau Show, e a gente se vê no próximo SaraCast. Até mais. Tchau! PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit.